Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área, passando aqui pra gente estar falando do nosso gigante da colina. Temos muito o que falar, então não deixem de assistir esse vídeo completo, que eu acho que aqui eu vou detalhar um pouco mais o que venho falando o dia todo, né, com os vídeos nas redes sociais. Então acho que a gente tem que destrinchar um pouco mais sobre tudo que aconteceu domingo e hoje, segunda-feira, dentro de campo e fora de campo. Então vou falar separadamente, vamos começar primeiro falando de tudo que aconteceu dentro de campo. Internacional e Vasco terminou 1-1. Foi um jogo em que a gente teve dois tempos distintos, em que o Vasco dominou o primeiro tempo e o Internacional dominou o segundo tempo. Então, quando a gente olha realmente o Vasco jogando nesse primeiro tempo do jogo, a gente articulou as bolas, a gente rodou as bolas, a gente teve todos os 11 jogadores jogando no mesmo nível, muito eficiente. Então, quando a gente passa por um Léo Jardim, que teria sido melhor em campo, passando pela defesa com PH, Maurício Lemos muito lúcido ali, ao lado do Lucas Freitas, e o Piton, na minha opinião, fazendo acho que a melhor partida dele dos últimos meses, das últimas partidas, não tenho a menor dúvida. E aí, quando a gente vai para o meio de campo, mantendo a qualidade, o Hugo Moura ali na volância, na cabeça de área, fazendo a dobradinha com o Tietê, funcionário bem, aliás, o Tietê, mais um jogo muito bom dele, é um cara que ele sabe quebrar muito bem a linha, um cara muito técnico, muito agudo, vai muito em direção ao gol, então realmente é um cara que, se ele mantiver ali a parte técnica, a parte física dele, pode ajudar a gente demais ali naquele meio de campo. Completando o Nuno, começou o jogo um pouco discreto e foi crescendo de produção ao longo do primeiro tempo. E aí o Ryan, que talvez do trio de ataque tenha sido o mais discreto, mas como fez o gol, é óbvio que é mérito total e que ele fica assim no nível dos demais. Verratti sempre combativo, um cara sempre chato, vamos falar um pouco dele, né, principalmente com a falha do gol do Inter. E o DVD, que pra mim fez uma partidaça, jogou pra caceta. Então talvez seja o cara que a gente precisa ali naquele setor, que a gente precisasse, não que a gente não precise mais contratar, precisamos sim, ainda e muito contratar um cara ali pela ponta direita, principalmente mais aberto, mas sem dúvida nenhuma o DVD vai ser um ótimo reforço pra gente para esse segundo semestre. E aí veio o segundo tempo, e aí eu acho que todo o ímpeto físico que o Vasco implementou na primeira etapa, sem dúvida nenhuma, a gente botou o Internacional no bolso, dá para dizer assim, a discrepância realmente foi muito grande, lembrando que o jogo foi no Beira-Rio, Internacional vindo de 3 vitórias, e o Vasco ainda assim se impôs no primeiro tempo, como eu falei, tecnicamente e fisicamente, e aí realmente quando a gente vai para a segunda etapa, o Vasco acabou arriando os 4 pneus rápido demais, Internacional cresceu de produção, foi todo dominante durante a segunda etapa, realmente, o time do Internacional. De novo, a gente acabou esbarrando na limitação de elenco, então quando o Fernando Diniz olhava para o banco de reservas, não tinha muito o que colocar, o Thiago Mendes acabou entrando em campo, mas já amarelado de cara, talvez ali tenha segurado um pouco ele na partida e acabou, né, não fazendo nada demais. E aí veio o lance do Léo Jardim, né? Internacional pressionando, o Vasco quase faz o segundo gol num impedimento milimétrico do Verratti, mas foi muito mais com um lance isolado do segundo tempo. O fato é que o Internacional pressionou, ainda não havia feito gol quando veio o lance mais polêmico da partida, que foi a expulsão do Léo Jardim. Então, no momento em que as substituições estavam acontecendo, a gente viu um árbitro que deveria deixar o jogo e os jogadores serem protagonistas, resolveu começar seu ato de incompetência, né? Então, expulsou o Léo Jardim, entendeu que já tinha dado o cartão amarelo para o Léo Jardim, e aí no lance em que ele entendeu que o Léo Jardim estava fazendo cera, a gente tem o nosso goleiro expulso. Da forma como foi, acho que as imagens estão aí para isso, para mostrar o absurdo que foi um árbitro entender que ele não é médico, ele não tem autoridade, ele não tem competência técnica mesmo, clínica, para dizer se o Léo Jardim deveria ter levantado ou não, mas ele exigiu com ameaça de expulsão e assim o fez. Acabou a expulsão do Léo Jardim. Lembrando, e aí agora vamos voltar no primeiro tempo, quando aos 27 minutos o massagista do Internacional pede para que o goleiro deles, o Rocher, caia no chão, para que o Roger possa dar instrução para os seus jogadores. Então o Roger caiu, o árbitro ficou parado ao lado dele esperando ele levantar. Não me perguntem por que o Bandeirinha não sinalizou absolutamente nada para o juiz, para o árbitro, e o fato é que ele não penalizou o Rocher, passou batido como sempre passa batido em toda a história do futebol. Ah, Marques, bom, mas tá na hora da gente quebrar um pouco dessa cultura.
mas dessa forma, autoritária, faltando habilidade ali para o árbitro se reportar o Léo Jardim, que estava com o médico a 1 metro dele, e ele claramente, você via na leitura labial, que ele só estava pedindo spray para colocar, e o árbitro manteve a expulsão dele absurdamente, mesmo no primeiro tempo, adotando um outro critério e não penalizando o goleiro do Internacional. Né? E se já não bastassem todos esses questionamentos, a gente se depara ao final do dia, né, depois de toda essa discussão, né, se foi cera, se não foi, mas realmente ele fez cera, então ele merecia. E aí, ao final do dia, a gente se depara com o exame que o Vasco apresenta, né, de ressonância, acho que o exame foi esse, do Léo Jardim, comprovando que havia sim uma lesão na região em que ele se queixou para o juiz. Então, ou seja, o juiz, de forma arbitrária, mandou ele levantar, o Vasco prejudicado, porque na sequência da expulsão dele, entrando o goleiro reserva, o Daniel, para mim, não por coincidência, a gente toma um gol praticamente no primeiro lance, após a entrada dele, e aí um goleiro que está frio, um Vasco que está com -1 na linha, fica muito mais vulnerável, sem dúvida nenhuma, e aí a gente acaba tomando o gol de empate, né? Então, absurdo tudo que aconteceu ontem, absurdo tudo que aconteceu hoje no desdobramento, culminando com um exame apresentado em que comprova que o Léo Jardim realmente ele tinha, né, uma contusão, uma anomalia que seja ali na região, e o fato é, galera, que a gente de novo se depara com incompetência de arbitragem, de novo a gente se depara com um autoritarismo que talvez seja para camuflar os erros, uma ineficiência mesmo, uma limitação dos árbitros, e aí eles tentam compensar com esse tipo de autoritarismo. Eu até usei o exemplo do Daronco, com todos os defeitos que o Daronco tenha. Pô, você percebe que em várias jogadas os caras vão reclamar com o Daronco meio de forma ostensiva, às vezes usando palavrão, e o Daronco caga pros caras, sacou? Caga, porque entende que existem palavrões e palavrões, xingamentos e xingamentos. Tudo tem que estar dentro de um contexto. E ali o árbitro poderia ter ido no Léo Jardim, pedido para ele levantar ali no ouvido dele, sacou, cara? Ter resolvido aquele lance de uma forma muito mais discreta, muito mais habilidosa, e a gente estaria falando aqui de um Vasco Internacional somente dentro de campo. Uma pena que o árbitro tenha roubado esse protagonismo de uma forma extremamente negativa. Mas como eu falei, falando de Vasco dentro de campo, um time que realmente foi muito bem, como eu falei, na minha opinião, a segunda etapa, a gente acabou caindo de produção em função dessa entrega física. Sem dúvida nenhuma, a intensidade de jogo do Vasco na primeira etapa foi muito diferente dos últimos jogos, e com certeza isso acabou comprometendo a nossa segunda etapa. O fato é que o Vasco precisa usar esse período como referência para o jogo de quarta-feira. Vasco que pega o CSA em Maceió pela primeira partida da Copa do Brasil. Então é importante que o Vasco faça novamente uma boa partida, e com todo respeito ao CSA, se a gente jogar no nível que a gente jogou o jogo de ontem, eu acho que a gente tem tudo para construir um placar favorável, evoluir um pouco mais. Acho que o Vasco precisa disso. Foi mais um jogo que comprovou que o Vasco tem capacidade para fazer mais. A gente entende sim as limitações desse elenco, mas eu acho que a gente tem capacidade para entregar mais, e com certeza a gente vai estar entregando, mas principalmente transformando a nossa produtividade em efetividade, em números, né? Como, por exemplo, a gente está perdendo muitos gols. Mas antes que alguém fale alguma coisa, eu sou um defensor do Verratti, entendo sim as deficiências dele com a bola no pé, mas é um cara que contamina o time, é um cara que distribui energia para outros jogadores, então é um cara que a gente não pode abrir mão, um cara que a gente não pode questionar, que a gente conta muito com ele para esse segundo semestre. Beleza, rapaziada? Então, esse era o recado. Então, um domingo e uma segunda de muita notícia de Vasco, então que a gente possa voltar aqui na quarta-feira, né, para estar falando de uma vitória, e que a gente tenha uma semana boa para treinar, boa fora de campo. Pedrinho hoje teve uma reunião em São Paulo com um banco que envolve a venda da SAF do Vasco. Então, tomara que tenha sido uma reunião boa, aguardemos os desdobramentos ao longo da semana, mas que a gente possa também evoluir nessa frente, que com certeza a venda da SAF do Vasco encaminhada, reforma de São Januário, que a gente também tem escutado boas notícias, e um time transformando em números toda a produtividade que vem fazendo nos últimos jogos. Porra, eu acho que a gente tem tudo pra galera subir essa ladeira. Beleza? Então, rapaziada, uma semana maravilhosa pra todo mundo. E, ó, não esquece de seguir aqui, dar essa moral pra gente aqui, compartilha os nossos conteúdos, divulga pra toda a rapaziada vascaína, que a gente fica super feliz. E, ó, a gente tá cada vez mais presente no TikTok.
Dá essa moral pra gente lá, dá essa moral pra gente nas outras redes, tá? Que a gente fica amarradão. Um beijo no coração, rapaziada. E ó, cê Vasco pra caralho. Valeu!